Oi! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Sagarana. É um livro de contos de João Guimarães Rosa. Essa obra ela foi publicada em 1946 e é composta por 9 contos com um teor bastante regionalista. O autor ele vai focar no sertão mineiro. Apesar disso, a obra apresenta um caráter bastante universal. Embora o autor ele focalize elementos geográficos e culturais, além da identidade do mineiro, muita coisa que ali acontece poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, daí chamarmos de temas universais. Outra característica bastante presente em Sagarana é o caráter coloquial, que vai permear todas as falas dos personagens, o que dá um tom bastante poético na recriação da vida desse sertanejo mineiro. O título Sagarana quer dizer saga de origem alemã, diz respeito a lendas ou canto heróico. E Rana, de origem tupi-guarani, quer dizer a semelhança de. Esse livro é dividido, então, em 9 narrativas, ou seja, configura-se como 9 sagaranas, que se assemelham, então, ao dizer, lendário. O primeiro conto, O Burrinho Pedrez, vai contar a história de um burrinho bastante envelhecido que já tinha sido comprado, dado, revendido e vai acabar na fazenda da Tampa, de propriedade do Major Saulo. Ali ele passa horas e horas do dia, devido à idade, esperando a morte chegar. No entanto, o Major Saulo vai dar uma ordem a João Manico de montar o burrinho e com outros vaqueiros conduzir a boiada. No decorrer da história, o Major tem a notícia de que Silvino pretendia matar Badu. E essa possibilidade de um assassinato gera atenção na narrativa, que é muito entremeada de histórias e reflexões dos personagens, inclusive do burrinho Sete de Ouros. O ponto culminante dessa narrativa ocorre quando os vaqueiros precisam atravessar o riacho Ralo de Ontem. E acontece que o único que vai conseguir ultrapassar o riacho e sobreviver é o burrinho Sete de Ouros, que vai atravessar a enchente da fome com Badu no lombo, e assim o burrinho Pedrez, que era alvo de zombaria e de vergonha para os vaqueiros, sobrevive, e com ele também Badu. Outro conto é intitulado Traços Biográficos de Lalino Salatiel ou A Volta do Marido Pródigo. Olha aí uma intertextualidade com uma passagem da Bíblia. Lalino, ele trabalha em uma construção em uma estrada. Chega do trabalho sempre atrasado, vem bamboleando, ele veste uma blusa caque durante a narrativa, com lencinho vermelho no pescoço. Ele é muito bem-humorado e muito falante, cheia de histórias. Ele vai pedir o empréstimo ao seu Ramiro e foge para a capital do país. Maria Rita, que era sua esposa, chora muito o abandono, mas depois de 3 meses, ela decide morar com Ramiro, aquele que havia emprestado dinheiro para o Lalino. Enquanto isso, o Lalino vive grandes aventuras no Rio de Janeiro e perde as ilusões, porque seu dinheiro acaba. Ele decide, então, voltar ao arraial e vai encontrar a esposa com Ramiro, que lhe perdoa a dívida. E seu Oscar convida Lalino a trabalhar na eleição do seu pai, o Major Anacleto, devido à sua habilidade com as palavras. A história se complica quando Oscar fica interessado em Maria Rita. O conto Sarapalha vai dizer a história, vai nos contar a história, melhor dizendo, do primo Ribeiro e o primo Argemiro. Eles estão numa fazenda e moram, perto do Val da Sarapalha, e que é uma fazenda bem acabada, bem desmantelada. E aí, o primo Ribeiro e o primo Argemiro, que estavam doentes de malária, espera da morte, e enquanto ela não vem, eles ficam em cadeiras de balanço na varanda da casa da fazenda. Até que um dia, o primo Argemiro resolve pedir perdão por ter gostado da esposa do primo Ribeiro.
Os dois foram abandonados quando ela fugiu com o boiadeiro. Como consequência dessa confusão, o primo Ribeiro, ofendido, expulsa o outro primo de sua fazenda. O conto Duelo conta a história de Turíbio, que flagra sua mulher Silvana com o ex-militar Cassiano Gomes. Ao procurar vingar sua honra, ele confunde-se e acaba matando o irmão de Cassiano Gomes. Turíbio então foge para o sertão e é perseguido pelo ex-militar. Nessa disputa, os dois alternam papéis, hora de caça e hora de caçador. Cassiano adoece e, antes de morrer, pede ajuda ao 21, uma pessoa que morava ali no interior de Minas Gerais e que passava por dificuldades financeiras. Turíbio volta para casa e é surpreendida por 21, que o executa para vingar a morte do seu benfeitor. Temos como personagens, então, Turíbio todo, Cassiano Gomes, Silvana e 21. O conto, minha gente, diz respeito à história de Emílio, que visita a fazenda do seu tio, que era candidato às eleições, e ele vai acabar apaixonando-se pela prima Maria Irma, mas ele não é correspondido. Ela se interessa por Ramiro, que é noivo de outra moça. Emílio, então, finge que namora outra mulher. O plano falha, mas a prima apresenta-lhe sua futura esposa, a Armanda. Maria Irma casa-se com Ramiro Gouveia. Os principais personagens, então, Emílio, que é o narrador, Maria Irma, Ramiro Gouveia e Armanda. O conto São Marcos, nós temos o José, que é um narrador personagem bastante supersticioso, mas mesmo assim ele zomba dos feiticeiros do Calango Frito, e em especial João Mangalô. E Zé, como ele é conhecido, esse protagonista é conhecido, ele recita por zombaria a oração de São Marcos para Aurísio Manquitola e é duramente repreendido por banalizar essa oração que era muito poderosa. Certo dia, caminhando pelo mato, Zé fica subitamente cego e passa a se orientar por cheiros e ruídos. Perdido e bastante desesperado, ele começa a recitar a oração de São Marcos. Guiando-se pela audição e pelo olfato, ele descobre o caminho certo, a cabana de João Mangalô. Lá, muito bravo, ele tenta estrangular o feiticeiro e, ao retomar a visão, percebe-se que o negro havia colocado uma venda nos olhos de um retrato seu para vingar-se das constantes zombarias. Principais personagens é João, ou Zé, que é o narrador, Aurísio Manquitola e João Mangalô. O conto Corpo Fechado, nós temos como personagem Manuel Fulô, que é um homem que é medroso, mas se faz de muito valente. E ele é dono de uma mula que é muito cobiçada pelo feiticeiro Antunico das Pedras Águas. Esse, por sua vez, tem uma cela cobiçada por Manuel. Enquanto o protagonista se gaba das suas pretensas valentias, o verdadeiro valentão, que é o Targino, aparece e anuncia que dormirá com a sua noiva. Desesperado, Manuel recebe a visita do feiticeiro, que promete fechar-lhe o corpo, mas em troca da mula. Após o trato, há o duelo entre os dois personagens e o feitiço parece funcionar e Manuel vence a porfia. Então nós temos aí como principal personagens o Manuel Fulô, o feiticeiro Antônio das Pedras Águas e Targino. Em Conversa de Bois, o próximo conto, é contada a viagem de um carro de bois que leva uma carga de rapadura e um defunto. Vai à frente o Tiãozinho, que é o guia, que chora a morte do pai. Aqui está sendo transportado. E Didico, Tiãozinho, que se tornara dependente de Soronho, angustia-se com esses dois motivos. Ele maltratava os bois e havia desfrutado os amores de sua mãe durante a doença do seu pai. Paralelamente a isso, o Boi Brilhante
conta a outros a história do boi roda peão, que morrera por ter aprendido a pensar como os homens. Há uma indignação entre os animais em relação aos maus tratos que os humanos lhes infligem. Agenor, para exibir a Tiãozinho seus talentos como carreiro, obriga de forma cruel os bois a superar a ladeira onde a carroça de Jombala havia tombado. Superado o obstáculo, os bois aproveitam do cochilo de Agenor e puxam bruscamente a carroça, matando seu algoz. Os principais personagens, então, Tiãozinho, Didico, Agenor, Soronho e o Boi Brilhante. O conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga é o principal conto da coletânea sagarana. Segundo a crítica literária, é um dos melhores contos da literatura brasileira. Conta a história de Antônio Esteves, que manda e desmanda num pequeno povoado em que vive. Pródigo com a morte do pai, ele perde todos os seus bens. E certo dia, Kim, recaideiro, lhe dá 2 recados que vão alterar a sua vida. O primeiro, perder os capangas para o seu inimigo, o Major Consilva, e o outro é que a sua mulher e a filha fugiram com o Ovídio Mouro. Antônio Esteves, então, vai sozinho à propriedade do Major para tomar satisfação sobre os seus 6 capangas que haviam sido roubados. O Major Consilva ordena que Nhô Augusto seja marcado a ferro e depois morto. Ele é espancado até a exaustão e depois os homens esquentam o ferro usado para marcar o gado do Major e queimam seu glúteo. Augusto, desesperado, salta de um despenhadeiro. Quase morto, o protagonista é encontrado por um casal de pretos que cuida dele e chama um padre para aliviar as suas dores. Nhô Augusto decide que sua vida de facínora tinha chegado ao fim. Recuperado, ele foge com os pretos para a única propriedade que lhe restava, lá no Tombador. Trabalha de sol a sol para os habitantes e para o casal que lhe salvara, em retribuição a tudo aquilo que eles fizeram com ele. Leva uma vida cheia de privações e árduo trabalho, com a finalidade de purgar todos os seus pecados e assim poder ir para o céu. Um dia aparece na cidade o bando de um facínora chamado Joãozinho Bem-Bem, o mais temido jagunço do sertão. Nhô Augusto e o famigerado jagunço tornam-se amigos à primeira vista e depois da breve estada, despedem-se com pesar. Com o tempo, Nhô Augusto resolve sair do Tombador e pressentindo que a sua morte estava perto, a chegada da sua hora e vez, encontra-se por acaso com o bando do Joãozinho Bem-Bem, que está prestes a executar uma família como forma de vingança. Nhô Augusto pede a Joãozinho Bem-Bem que não cumpra a execução. O jagunço vai encarar essa atitude do Nhô Augusto como uma afronta e os dois travam um duelo final no qual ambos morrem. Esses foram, então, o enredo da obra sagarana, escrito por Guimarães Rosa. O Guimarães pertence à 3ª geração do modernismo brasileiro. A sua obra se configura como uma das mais importantes obras do modernismo brasileiro. Ele escreve uma linguagem bastante coloquial e foca principalmente na identidade cultural do povo mineiro. Até a próxima, pessoal!